Num mundo cheio de verdades misturadas com mentiras, a Bíblia nos alerta claramente: fiquem de olho nos falsos profetas. Eles parecem inofensivos como ovelhas, mas por dentro são como lobos querendo devorar. Mateus 7,15. Esse conselho, dado por Jesus, é super importante e nos avisa que temos que ficar ligados na nossa caminhada espiritual. Desde o começo da nossa fé, é como se estivéssemos num campo de batalha invisível, lutando contra forças que querem controlar nossa alma. Nessa jornada, precisamos aprender a separar o que é verdadeiro do que é falso, o bem do mal. Paulo também falou sobre isso. Ele disse que existem pessoas que fingem ser mensageiros de Deus, mas estão mesmo enganando todo mundo. E não é surpresa, porque até o diabo consegue se disfarçar de algo bom, segundo Coríntios 11, 13 e 14. Neste vídeo, vamos ver como esses avisos da Bíblia são reais hoje em dia. Muitas igrejas e líderes podem parecer que estão trazendo a verdade, mas na verdade, podem estar nos levando para o caminho errado. É muito importante a gente saber identificar essas armadilhas, porque o que está em jogo é onde vamos passar a eternidade. Desde que Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, ele sempre teve um único objetivo em mente: atrapalhar os planos do Senhor e destruir a vida dos seus filhos. Isso se manifestou de várias maneiras ao longo da história, como no Jardim do Éden, na construção da Torre de Babel, no sofrimento de Jó, e até mesmo na possessão de Judas Iscariotes, que o levou a trair Jesus. Essas batalhas ainda continuam contra nós. Talvez você pense que o diabo age somente por meio de doenças, possessões demoníacas, grandes tragédias, e por mais que esses sejam alguns métodos que ele ainda utiliza, a sua maior arma é muito mais discreta e pouca gente percebe. Muitas vezes, o maior campo de batalha acontece dentro das nossas próprias igrejas. Neste vídeo, eu vou te mostrar quais são as estratégias que ele usa e que estão fazendo com que muitas pessoas se desviem do verdadeiro evangelho. É muito importante que você esteja atento e vigilante, porque isso pode estar acontecendo bem diante dos seus olhos. No final, eu vou dar a minha opinião sobre como esses ataques estão se multiplicando cada vez mais e o que você deve fazer para não cair nessas armadilhas espirituais. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva. É muito rapidinho. Clica aqui em inscrever-se do lado. Vai aparecer um sininho. Selecione o sininho e clique na opção Todas. Assim você vai receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então vamos começar. Irmãos, é muito importante na nossa caminhada cristã estarmos atentos a tudo que pode nos enganar e nos afastar do nosso objetivo, que é seguir os ensinamentos de Cristo. Por isso, eu vou compartilhar agora algumas maneiras pelas quais Satanás tem se infiltrado nas igrejas para nos desviar e nos destruir. O primeiro ataque são através das pregações que falam somente aquilo que nós queremos ouvir. Ultimamente, eu tenho notado no meio cristão, principalmente na internet, redes sociais, um estilo de pregação que é bem interessante, mas também preocupante. É a chamada pregação no estilo coach motivacional. O pregador cria um ambiente envolvente com luzes, músicas que acalmam, e ele transmite mensagens que muitas vezes agradam e confortam o coração das pessoas, mas que podem desviá-los do verdadeiro caminho que Deus estabeleceu. Este fenômeno, frequentemente adornado com a roupagem da modernidade e do apelo emocional, representa um desafio profundo ao núcleo da nossa fé. A Bíblia, em sua sabedoria perene, já antecipava esses dias, advertindo-nos sobre a facilidade com que o coração humano é seduzido. Em 2 Timóteo 4, 3, 4, Paulo nos alerta: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, querendo ter os ouvidos coçados, rodear-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Este aviso é uma clara referência ao perigo de nos afastarmos das verdades fundamentais do Evangelho, em favor de mensagens que, embora reconfortantes, são desprovidas do poder transformador de Deus. A essência do Evangelho é, por natureza, confrontadora,
chamando-nos ao arrependimento, à renúncia do eu e à entrega total a Cristo. Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Pelo contrário, ele afirmou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Essa mensagem central do Evangelho contrasta profundamente com o conteúdo frequentemente superficial das pregações motivacionais, que tendem a minimizar a necessidade de arrependimento e transformação pessoal em favor de uma abordagem mais centrada no bem-estar individual e na satisfação imediata. Portanto, enquanto navegamos por este mar de ensinamentos contemporâneos, é imperativo que mantenhamos nossos corações e mentes firmemente ancorados na palavra de Deus. Devemos ser como os bereanos, que ao ouvirem as pregações de Paulo, examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Atos 17:11. Esse modelo de discernimento bíblico é essencial para proteger nossa fé contra as correntes enganosas que buscam nos desviar do verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Em suma, a crescente prevalência de pregações no estilo coach motivacional, com seu foco em mensagens agradáveis que evitam confrontar os ouvintes com as exigências do Evangelho, é um lembrete pungente da necessidade de vigilância espiritual. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar não apenas o conforto, mas também o crescimento e a maturidade espiritual, que muitas vezes vem através dos desafios e das provações. Que possamos, portanto, nos esforçar para ser fiéis à verdade do Evangelho, permitindo que a palavra de Deus molde nossas vidas e guie nossos passos em cada momento. E por mais que palavras de encorajamento, palavras de motivação sejam importantes e sejam úteis, o problema surge quando elas substituem ou escondem a verdadeira mensagem do Evangelho. Como seguidores de Cristo, é importante lembrar que a vida cristã não se trata apenas de nos sentirmos bem e confortáveis o tempo todo. Nós, irmãos, precisamos buscar o crescimento e a transformação espiritual, custe o preço que custar, e às vezes esse preço é muito caro. Essas pregações modernas, na maioria das vezes, promovem uma visão distorcida da Bíblia, sugerindo ideias como: Deus te ama como você é, você não precisa mudar, ou se você está feliz do jeito que você está, continue assim, Deus te ama do mesmo jeito. Só que isso, irmãos, vai contra os ensinamentos bíblicos sobre arrependimento, renúncia e a necessidade de um novo nascimento. Irmãos, nós precisamos saber que Deus realmente nos ama muito, e Ele já provou isso ao enviar Jesus para morrer por nós. Mas a Bíblia é muito clara que cada um de nós deve tomar a sua própria cruz e caminhar com Ele, enfrentando as provações que isso pode causar. E essa busca cada vez maior por pregações que nos confortam, mas que não nos confrontam em nada, revela que o diabo está tendo sucesso em desviar as pessoas da verdadeira essência da fé. E não sou eu quem está falando isso. O apóstolo Paulo já tinha nos alertado no capítulo 4 da sua segunda carta a Timóteo, onde ele falou de pessoas que preferem ignorar a verdade e se voltarem para mitos que atendem às suas próprias vontades. Então, fique muito atento com esse tipo de pregação. O segundo tipo de ataque são os louvores motivacionais. A cada dia tem surgido louvores que mais parecem mensagens motivacionais do que adoração a Deus. Essas músicas gospel, por mais que sejam emocionalmente impactantes, muitas vezes centralizam o nosso ego, ao invés de glorificar ao Senhor. A Bíblia nos ensina sobre a importância de louvar a Deus com todo o nosso ser, e no início do Salmo 95, diz que nós devemos cantar alegremente ao Senhor e apresentar a Ele louvores com cânticos. Bem, seguindo essa linha, temos um baita problema rolando com essa vibe dos louvores, que mais parecem ter saído de uma playlist de autoajuda do que das páginas da Bíblia. Não me entenda mal, é claro que a gente precisa de ânimo, de uma força para seguir em frente, mas quando o foco sai de Deus e vai todo para o nosso umbigo, alguma coisa está fora do eixo, né? Olha só, o lance dos Salmos, por exemplo, é profundo. Eles têm essa pegada de louvar a Deus em qualquer situação, seja na alegria ou na dor, lembrando sempre de quem Ele é
e do que Ele fez. Tipo no Salmo 150, que fecha o livro com louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Isso é de fato colocar Deus no centro, mostrando que qualquer coisa que a gente faça, desde tocar um instrumento até respirar, pode ser uma forma de louvor. Mas aí, o que a gente vê hoje em dia? Muitas músicas que, embora tenham uma melodia que toca fundo, falam mais sobre como nós somos especiais, como vamos vencer na vida, como tudo vai dar certo pra gente. Claro, Deus quer o nosso bem, mas quando a mensagem para por aí, acaba faltando a parte de Deus é soberano, de Deus tem um plano maior, de às vezes a gente vai passar por lutas, mas Deus continua sendo bom. Então, o que a gente faz? Simples. A gente volta para o básico. A gente lembra que louvar a Deus é mais do que só se sentir bem. É reconhecer quem Ele é adorar mesmo quando a vida não tá aquela Coca-Cola toda. E a gente aprende a filtrar, né? Bora ser mais como aqueles de Bereia, que não aceitavam qualquer coisa que ouviam, mas comparavam tudo com as Escrituras. Atos 17:11. Então é isso. Na próxima vez que você der play na sua playlist de louvor, dá uma checada. Essa música tá me ajudando a ver Deus mais claramente? Tá me lembrando de quem Ele é e do que Ele fez? Se sim, manda ver. Se não, talvez seja a hora de buscar aquelas que realmente elevam o Senhor. Louvar a Deus é isso aí. Tirar o foco da gente e colocar tudo nele, que é de onde vem toda a nossa força e esperança para começar. Já em Colossenses 3:16, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a deixarem a palavra de Cristo habitar ricamente entre eles, ensinando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, essas duas passagens mostram que nós devemos usar o louvor para exaltar a Deus, o seu amor incondicional e a obra de Cristo, e não para inflar o nosso ego, entendeu? Os salmos da Bíblia são um grande exemplo disso. No Salmo 8, por exemplo, o rei Davi faz uma declaração maravilhosa sobre o que realmente deve ser um louvor. Veja só o que ele disse: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Perceba que o rei de Israel, que tinha todos os motivos para se engrandecer, reconhece que o homem é pequeno, insignificante diante da grandeza de Deus e da sua ação. E aí vem o terceiro tipo de ataque do inimigo, que é o surgimento de novas doutrinas. Esse é um dos tipos de ataques mais perigosos e que tem causado estragos dentro da igreja. Nos últimos tempos, o diabo tem se aproveitado de mensagens como Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e ele tem enganado muitas pessoas, fazendo elas acreditarem que não precisam mudar de vida. E então chegamos ao terceiro tipo de ataque do inimigo, que é a introdução de novas doutrinas. Esse é certamente um dos ataques mais perigosos e tem causado muita confusão dentro da igreja. Ultimamente, o diabo tem utilizado mensagens como Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, levando muitas pessoas a acreditar que não é necessário mudar de vida. A Bíblia, no entanto, já nos advertiu sobre esse perigo. Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, alertou que se alguém, mesmo um anjo do céu, pregasse um evangelho diferente daquele que ele havia pregado, que tal pessoa fosse anátema. A ideia de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é verdadeira até certo ponto. Deus de fato ama todos, mas esse amor não é uma licença para vivermos como bem entendemos. Deus ama, mas também convoca todos ao arrependimento e à transformação de vida. Jesus mesmo disse ao homem que ele curou: vá e não peque mais. João 8:11. Isso não foi um simples estamos bem, mas um convite para uma nova maneira de viver. O problema com algumas das novas doutrinas é que elas tendem a sugerir que está tudo bem em continuar vivendo da mesma forma, sem mudanças. Mas a mensagem central da Bíblia é sobre crescimento e transformação, sobre viver de uma maneira que agrada a Deus. Não se trata de Deus se conformar a nós, mas de nós nos conformarmos à vontade de Deus para nossas vidas. Portanto,
A ação necessária é clara. Devemos nos dedicar à leitura da Bíblia, à oração e ao pedido por discernimento. É crucial estar atento, pois nem tudo que é apresentado como verdade vem de Deus. Precisamos estar firmes nos ensinamentos bíblicos, não nos deixando levar por cada nova doutrina que surge. Efésios 4:14. Resumindo, o amor de Deus é incrível e inegável, mas esse amor vem acompanhado de um chamado para uma vida de arrependimento, mudança e transformação. Não podemos ficar estagnados, vivendo de maneira que não reflete esse amor. Deus quer transformar vidas, e devemos estar abertos a essa transformação, evitando cair nas armadilhas de doutrinas modernas que se desviam do verdadeiro Evangelho. Vamos manter o foco e seguir o caminho que Deus já estabeleceu para nós. Essa e outras doutrinas podem ser vistas de várias formas, desde uma pregação ou algum louvor cantado no púlpito, até a aceitação de temas que nós sabemos que não estão de acordo com a Bíblia, como a ideologia de gênero e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sem falar que existem igrejas que se dizem cristãs, mas estão adotando uma teologia LGBT. Além disso, tem sido implantado o movimento ecumênico, que une diferentes visões religiosas, com o discurso de que todos os caminhos levam a Deus. Acontece que essas falsas ideias estão enfraquecendo a identidade da igreja e desviando os cristãos da sua missão de serem luz no meio das trevas. E quanto mais a igreja se parece com o mundo, mais ela perde a sua força e o seu testemunho. Por isso, a Bíblia alerta que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo, mas devemos buscar a transformação ao renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E só assim nós iremos vencer essas artimanhas do inimigo. O quarto tipo de ataque espiritual é envergonhando os líderes levantados por Deus. Uma outra artimanha do inimigo para enfraquecer a igreja é o ataque a líderes e pessoas influentes no meio cristão. Satanás trabalha muito para derrubar aqueles que estão à frente de ministérios, porque ele sabe que a queda de uma pessoa relevante pode diminuir a força da igreja e gerar escândalo tanto para os fiéis quanto para os de fora, que podem usar isso como motivo para zombaria ou para não se converterem à fé em Jesus. Este quarto tipo de ataque espiritual, focado em desacreditar líderes cristãos, é profundamente prejudicial à igreja. A Bíblia nos dá vários exemplos da importância de lideranças íntegras e como ataques a essas figuras podem afetar negativamente a comunidade de fé. Por exemplo, em 1 Timóteo 3:2, Paulo descreve as qualidades que um líder deve ter, enfatizando a importância da boa reputação e do caráter irrepreensível. Quando líderes são atacados, seja por falhas reais ou por acusações falsas, o impacto vai além de sua pessoa. Afeta toda a igreja. A confiança é abalada e a unidade da comunidade pode ser seriamente comprometida. Além disso, esses eventos podem desencorajar potenciais novos membros ou enfraquecer a fé daqueles que já fazem parte. É importante lembrar que todos são suscetíveis a erros, incluindo líderes. A Bíblia nos ensina a orar por eles, não apenas para que sejam protegidos de ataques, mas também para que tenham sabedoria, integridade e discernimento em sua liderança. Hebreus 13:18 exorta os fiéis a orarem pelos seus líderes, para que estes possam agir com honra em todas as situações. Além disso, a maneira como a comunidade responde a essas situações é crucial. Galatas 6:1 nos orienta a restaurar aqueles que estão em falta com espírito de mansidão, lembrando que todos estão sujeitos a tentações. Isso não significa ignorar os erros, mas abordá-los de maneira que promova cura e restauração, não apenas para o indivíduo, mas para toda a igreja. Portanto, diante desse tipo de ataque, a igreja deve se unir em oração e suporte aos seus líderes, buscando a verdade e a justiça, mas sempre agindo com amor e compaixão. Ao enfrentarmos esses desafios juntos, podemos fortalecer nossa comunidade, mantendo nossa fé e nosso testemunho diante do mundo. Lembre-se, a igreja não é apenas uma organização, é um corpo, e quando uma parte sofre, todo o corpo sente. Assim, trabalhando juntos, podemos superar esses ataques
e continuar a crescer em amor e unidade. Um exemplo triste dessa estratégia maligna são casos de cantores gospel que, depois que fizeram sucesso e influenciaram muitas vidas, acabaram se afastando do caminho e agora aparecem na mídia de forma negativa. Pessoas que em um momento foram referências no louvor e na adoração, mas depois se desviaram, mostra como o inimigo pode usar influenciadores para causar danos terríveis à imagem do cristianismo. Da mesma forma, muitos pastores, pregadores, evangelistas que foram poderosamente usados por Deus no passado, acabaram sendo seduzidos pelo dinheiro, pelo poder ou pelos prazeres da carne. E essas quedas não só destruíram suas próprias reputações, mas também prejudicaram a forma com que os descrentes enxergam a igreja. E a Bíblia alerta sobre isso em 1 João capítulo 2, que diz assim: Preste atenção, filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Irmãos, eu quero dizer aqui que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que esses líderes que caíram, tá? Até mesmo porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. O que eu estou falando nesse vídeo é sobre o quanto o inimigo trabalha para que haja escândalos no nosso meio, e assim enfraqueça a fé de muitas pessoas. Por isso agora, eu quero deixar a minha opinião sobre esse assunto. É óbvio que eu não sou contra a igreja se moldar a sociedade em que ela está inserida, porque foi por entender as pessoas, suas necessidades, suas fraquezas, que a igreja tem seguido firme o seu propósito nesses 2000 anos. Mas o que precisa ficar bem claro é que nós nunca devemos negociar os princípios da palavra de Deus, porque é ela que deve nos guiar, e ela deve ser a fonte do nosso conhecimento, a fonte da verdade, entendeu? Portanto, quando falo sobre a igreja se adaptar, não estou dizendo que ela deve abrir mão de sua essência ou comprometer suas crenças fundamentais. A Bíblia tem sido nossa bússola desde o início, e isso não pode mudar. Em Mateus 5, 13 a 16, Jesus nos chama para ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa que temos um papel ativo na sociedade, preservando o que é bom e iluminando o caminho para os outros através do nosso exemplo e ensinamentos. Mas, para fazer isso efetivamente, precisamos manter nossa identidade cristã firme e inabalável. Nossa capacidade de impactar o mundo ao nosso redor não vem de ceder às pressões ou modismos da sociedade, mas de permanecer fiéis aos ensinamentos de Cristo. Isso não significa que devemos nos isolar ou rejeitar tudo que é moderno. Pelo contrário, podemos e devemos usar as ferramentas e os meios de comunicação atuais para espalhar a mensagem do Evangelho. O que não podemos fazer é alterar essa mensagem para torná-la mais palatável ou aceitável, segundo os padrões do mundo. Em 1 Coríntios 9, 22 a 23, Paulo fala sobre se tornar tudo para todos, a fim de salvar alguns. Isso mostra que ele estava disposto a se adaptar à cultura ao seu redor, mas sem jamais comprometer o Evangelho de Cristo. Ele sabia que a mensagem do Evangelho tem poder próprio e não precisa ser diluída. Portanto, enquanto navegamos pelos desafios de ser igreja no mundo moderno, vamos lembrar de manter a palavra de Deus como nossa fundação inegociável. Vamos buscar maneiras criativas e relevantes de engajar com a sociedade, sem perder de vista quem somos e o que acreditamos. Afinal, é nossa fidelidade aos princípios bíblicos que nos dá a verdadeira força e relevância, não o quanto nos conformamos às expectativas do mundo. Assim, a igreja deve sim entender e se envolver com o mundo, mas sempre como um farol de verdade, amor e esperança, guiado pelos eternos e imutáveis princípios da palavra de Deus. Isso é o que nos diferencia e nos capacita a trazer uma verdadeira transformação para as vidas e para a sociedade. Vamos então caminhar nesse equilíbrio, sendo verdadeiramente sal e luz, sem nunca esquecer a fonte de onde vem nossa luz. E também é importante deixar claro
que a nossa missão de ser luz e sal na terra não mudou e nunca vai mudar, por mais que Satanás queira que nós esqueçamos isso. E a frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, faz muito sentido, mas ele espera que o pecador se arrependa dos seus pecados, que ele se volte para Jesus e o reconheça como Senhor e Salvador. Amém. E se a pessoa aceitar esse convite, ela vai ter a vida eterna com Cristo. Mas se ela preferir viver de acordo com a sua própria vontade, ela não vai poder estar ao lado do Pai no dia do juízo final, porque Deus é santo e só poderá estar com Ele quem foi purificado pelo sangue de Jesus. Amém. Então, vamos falar sobre essa escolha que todo mundo tem que fazer em algum momento da vida. Aceitar o convite de Jesus para seguir Ele é mais do que só dizer sim com a boca. É uma mudança de vida, uma transformação que começa de dentro para fora. Como diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa deixar para trás o que a gente era antes e começar uma nova jornada com Jesus no comando. Agora, essa decisão de seguir Jesus ou não é super pessoal, e Deus dá a cada um de nós a liberdade de escolher. Mas, como em qualquer escolha importante da vida, tem consequências. Viver de acordo com a nossa própria vontade pode parecer legal no começo, tipo, fazer o que quiser sem ninguém para dizer o contrário. Mas a longo prazo, isso não leva a lugar nenhum bom. Romanos 6, 23 fala claramente sobre isso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não é só uma questão de evitar o que é ruim. Seguir Jesus traz uma paz, uma alegria que não dá para encontrar em nenhum outro lugar. É como se a gente finalmente encontrasse o lugar onde deveria estar desde o começo. Jesus mesmo disse em João 10 que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ele não está falando de ter um monte de coisa, mas sim de uma qualidade de vida que só Ele pode dar. Então, se você está nessa encruzilhada, pensando no que escolher, lembre-se de que Jesus está de braços abertos esperando por você. Não importa o que você fez até agora, o amor dele é maior do que qualquer coisa. 1 João 1:9 nos lembra que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa incrível. Aceitar Jesus é começar uma aventura que dura a eternidade. E essa aventura não é só sobre o destino final, é sobre a jornada, sobre crescer, aprender e se transformar a cada dia. Então, que tal dar esse passo? Deus já fez a parte dele enviando Jesus. Agora, a escolha está com você. E aí, vai aceitar o convite? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos compartilhar mensagens do Evangelho. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.